Boa noite, eu sou o Jalber, muitos de vocês me conhecem lá da PIB ou também do Ministério de Homens. Trabalhamos muito tempo com o pastor Nasser no Holy Hour. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho dele. Sempre foi algo muito gostoso, muito importante na minha vida. Mas o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte. Hoje eu estou acompanhando o pastor Nasser no Palavra de Homem, porque eu fui e sempre gostei de procurar aprender as coisas. E com ele, com certeza, com a Palavra de Homem, foi algo que me gratificou, algo que me trouxe muitos benefícios para a minha vida, principalmente a minha vida de casado, a minha vida financeira, porque a gente faz as coisas achando que sabe e a gente não sabe nada. A gente tem que fazer as coisas conforme é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Ela nos dá as orientações, ela nos dá o caminho. Mas se a gente não tiver aonde aprender ou aonde ter a oportunidade de ouvir essa palavra, a gente dificilmente vai conseguir seguir o caminho. E eu quero tanto, mas muito mesmo, agradecer sempre. Porque com o pastor Nasser, a Palavra de Homem e o Holy Hour, mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ser, mudou o meu jeito como pessoa, mudou o carinho com que eu trato os meus filhos, a minha esposa. Eu me tornei um homem muito melhor do que eu era. Realmente foi algo que trouxe para o meu coração e para a minha vida um aprendizado que nunca mais eu vou esquecer. Obrigado, Nasser, pelo teu carinho com a gente. Obrigado pela tua disponibilidade. E obrigado principalmente porque Deus está sempre contigo. Amém. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar
Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, Jesus, eu creio em ti. Paradoxos. Paradoxos. Esse é o tema da nossa palavra de homem hoje. E eu quero compartilhar com você o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versos 11 e 12. Preste bem atenção nessa leitura. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Incrível, né? É um texto fantástico do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Com certeza Salomão mais maduro, mais velho, um homem muito mais talhado pela vida, né? Porque ele explica algumas coisas no livro todo. O livro vale a pena a gente ler, é muito fantástico. Mas nesse texto em particular ele coloca alguns paradoxos. O paradoxo é, na verdade, o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Ou tem um senso comum, isso daqui é assim, e aí você tem um paradoxo, você tem algo que se mostra diferente daquilo, não é? Existem paradoxos, você pode falar em paradoxos tanto em, por exemplo, imagens que as pessoas usam. Os psicólogos gostam muito dessas imagens, né? Que são aquelas imagens que mostram uma coisa, mas na verdade não é bem aquilo, né? Existe um triângulo que eles mostram, né? Mas o triângulo na verdade ele não é como a gente faz certinho, ele é todo torto, ou seja, ele é impossível de existir fisicamente, ele é impossível. Mas dependendo de como você olha, o ângulo que você olha, ele parece que ele é real. Então, esse tipo de coisa, existem esses paradoxos, mas existem, por exemplo, paradoxos éticos. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve amar as pessoas, certo? A Bíblia diz: amai os vossos inimigos.
Mas e se aquele cara que eu amo, ele está com a arma apontada para mim? Então eu crio aqui um paradoxo. Se eu amo, mas ele vem me matar, como é que fica? Obviamente, do ponto de vista bíblico, a gente entende que a coisa é um pouco diferente. Mas são questões éticas que existem, são paradoxos éticos. Quando a gente fala nesses paradoxos, o que é que se imagina, né? No texto que a gente leu, imagina-se que quem corre mais rápido vai vencer a corrida. Não é isso que a gente imagina? E ele diz, os velozes nem sempre vencem a corrida. Imagina-se que os fortes são aqueles que vão vencer uma guerra. Nem sempre. Os sábios sempre têm comida. Nem sempre. Os prudentes sempre são ricos. Nem sempre. Os instruídos sempre têm prestígio. Nem sempre. Por quê? Porque aí Salomão chama e diz, o tempo e o acaso afetam a todos. O que é essa palavra acaso? Acaso aqui não é uma coisa assim, sorte, azar. Acaso, do ponto de vista da linguagem dentro do hebraico, acaso é um acontecimento não planejado. É o que a gente está enfrentando hoje em dia, né? São acasos, são acontecimentos, são ocorrências que não foram planejadas, que não foram esperadas e aconteceram, né? Então você tem um corredor super, ele vai ganhar. Então todo mundo diz, esse cara é o cara, certo? Aí ele está correndo e tem uma distensão no meio da corrida, pronto, acabou a corrida para ele. Mas ele era o mais rápido, ele era o mais forte, mas ele não venceu a corrida. Então sobre isso que Salomão está dizendo, eu enxerguei o mundo, e o mundo não é exatamente como a gente enxerga ou enxergaria ser. Por exemplo, um paradoxo interessante nos nossos dias, interessante, mas muito triste. Os Estados Unidos são o país mais rico da Terra, e que tem hoje os piores índices de pobreza, dentro, obviamente, dos grupos de países desenvolvidos. Isso é um dado, eu não tirei da minha cabeça, é um dado que a gente tem no jornalismo, né? Estados Unidos, país mais rico do mundo, tem alguns dos piores índices de pobreza no grupo dos países desenvolvidos. Quando a gente fala em Estados Unidos, né, muita gente pensa em Disney, a gente pensa em em Orlando, em parques, em compras, Miami ou coisa parecida. Eu morei no Canadá e quando eu atravessava a fronteira, porque o Canadá, a população maior dele está muito próxima à fronteira dos Estados Unidos. Então, para atravessar assim, a meia hora, vamos para os Estados Unidos, vamos. E se atravessava a fronteira. Eu atravessava a fronteira, chegava nos Estados Unidos, eu começava a ver pedintes, que eu não via no Canadá. Não que não tenha, mas eu não via tantos quanto eu via e vi nos Estados Unidos. Então, esse é um paradoxo. Como é que um país rico, ou mais rico do mundo, ele pode ter o maior índice de pobreza entre os países desenvolvidos? Isso é um paradoxo, tá certo? Mas existem outros paradoxos interessantes também que são, vamos dizer, que mostram um lado positivo debaixo de uma tristeza, ou de uma angústia, ou de uma tragédia. Em 2020, esse ano foi um ano de paradoxos. Isso também eu tirei de notícias. Apesar do efeito nefasto em mortes pela Covid-19 e a perda de renda devido à desaceleração econômica, esta situação provocou uma redução considerável na poluição do ar, tanto pela redução da movimentação de veículos no planeta, como pela desaceleração industrial. Então, é uma coisa, né? São paradoxos. Você tem, mas agora a gente tem menos carros e caminhões andando. Mas tem um problema econômico. Sim, mas também eu tenho um benefício para a natureza. Eu estou apenas desenhando aqui para você a formação dos paradoxos. Então lembra, paradoxo é aquilo que acontece, né, a despeito daquilo que se acreditava ser. Então a palavra de Salomão chama a atenção da gente para a gente compreender que não é a minha força que faz eu vencer, que não é a minha inteligência que me faz vencer, não é a minha sabedoria que me faz vencer. Tem algo a mais aí que eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar em Deus. Mas eu tenho que entender também das ocorrências, as coisas que acontecem sem que a gente possa dirigir ou até planejar. No verso seguinte,
lá de Eclesiastes 9, ele diz assim: porque ninguém sabe a sua hora, ninguém sabe quando virá a sua hora. Então essa é uma outra questão, que é o futuro. O futuro ninguém conhece. O futuro não é para ser conhecido, tá? Mas a gente faz previsões. Eu espero que esse ano seja melhor por conta disso, disso, disso e daquilo. Certo? Que bom. Por exemplo, ano 2020, nós tivemos, gente, um problema grave no sul do nosso hemisfério, né? Que foi aquela onda toda de gafanhotos, e que chegou no Brasil, inclusive. Chegou com menos força, mas chegou. Então o cara que estava imaginando que ia colher isso, aquilo outro, não aconteceu. Nós tivemos tufões, também quebrou a nossa previsão. Então o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga uma coisa fantástica. O dia de amanhã pertence a Deus. O futuro pertence ao Senhor. Então você, meu amigo que está me ouvindo, você tem que entender isso. O futuro pertence a Deus. Faça as suas previsões, os seus planejamentos, os seus sonhos, na boa, sem problema nenhum. Mas entenda que existe o chamado acaso. Existe o acontecimento. Em Provérbios 21:1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe do dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, gente, que eu gosto da Bíblia, que ensina pra gente que a gente tem que andar um dia de cada vez. A gente tem que buscar o Senhor dia após dia, andar com Deus todos os dias, porque o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Um outro aspecto que me chama a atenção nessa visão de paradoxo é a imprevisibilidade. Nós estamos falando exatamente sobre a imprevisibilidade, né? E eu estava olhando um artigo de direito, e o autor disse o seguinte: a teoria da imprevisibilidade consiste na possibilidade de rediscutir a relação contratual em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que resultam em uma obrigação excessivamente onerosa, mitigando o princípio pacta sunt servanda, que essa frase em latim que quer dizer que os contratos existem para serem cumpridos. Então, o que ele está falando aqui? No direito, essa questão da imprevisibilidade, ela é atendida. Então, quando você chega para o dono do seu apartamento e diz assim: nós combinamos X de aluguel, mas eu não posso mais pagar X porque eu fui mandado embora, porque a pandemia quebrou minhas pernas e etc. Vamos negociar. Então essa negociação ela é possível exatamente pela teoria da imprevisibilidade. Agora, uma coisa interessante que me chamou a atenção é que isso está no Código de Hammurabi. Vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi? Código de Hammurabi, gente, foi escrito mais ou menos no século XVIII antes de Cristo. Quase 1800 anos antes de Cristo. Lá no artigo 48 diz assim: se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos, ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Interessante, né? Não precisa pagar o aluguel naquele ano. Isso é Código de Hammurabi, gente. Nós estamos falando aí, né, de 2020 e 2021 mais 1700 e poucos anos. Então nós estamos falando aí de um tempo extremamente antigo, mas que já existia esse entendimento de que, olha, existe o acaso. Aconteceu uma tempestade, aconteceu uma invasão de gafanhotos, aconteceu um terremoto, né? Essa madrugada mesmo, do dia que eu estou gravando aqui, aconteceu um terremoto, né, em 2 países aqui da América do Sul. Então essas coisas acontecem. Mateus 6,34 diz assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Não é que o Senhor está dizendo que todo dia vamos ter mal. O que ele está dizendo é o seguinte: a preocupação ela rouba de você a possibilidade de viver o dia de hoje com alegria. O dia de hoje tem que ser vivido com celebrações.
Ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu não tenho aquilo, mas eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui também. Eu também tenho isso aqui. Eu preciso viver na dependência de Deus, agradecendo a Deus pelo dia a dia que a gente vai tendo. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Os paradoxos ocorrem exatamente porque nós acreditamos numa linha de pensamento, numa linha de reflexão, num planejamento, mas nem sempre aquele planejamento vai ser o melhor ou ele vai ocorrer. Por isso que a gente tem que depender de Deus e viver um dia de cada vez. Repito, isso não implica que eu deva não planejar. Eu planejo a minha vida, eu planejo a igreja, eu planejo o meu trabalho, eu planejo a empresa. No entanto, eu sei muito bem que o dia de amanhã pertence a Deus. Então eu vivo mais feliz. Eu vivo o dia de hoje para a glória de Deus. Tá certo? Vamos ver alguns paradoxos que a gente tem de sabedoria bíblica. Ok? Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, qual é o senso comum? O senso comum é que onde tem festa, onde tem banquete, é onde eu tenho que ir. Esse é o senso comum. Quem é que fala assim, hoje, nossa, eu estou esperando aí, rapaz, hoje vai ter um velório, eu vou fazer uma visita. Ninguém pensa assim. Só que Salomão, o próprio Salomão está dizendo, é melhor ir à casa onde há luto, porque lá na casa onde há luto, você vai ver o fim das coisas, você vai meditar, você vai levar em consideração a vida e você vai melhorar de vida. Mas na casa onde tem festa, onde tem banquete, você não está pensando nisso. Esse é um paradoxo de sabedoria. Aprenda com a palavra de Deus, né? Por muitos e muitos velórios que eu fui como pastor, até de gente conhecida, de gente desconhecida, eu me lembrava desse texto. E eu dizia para as pessoas, gente, é melhor estar aqui do que estar lá fora. Por mais que a gente esteja aqui chorando, por mais que a gente esteja aqui lamentando e tendo saudade da pessoa que foi embora, nós estamos pensando na nossa vida. E nós sabemos que cada dia vivido é um dia menos na minha existência. Nossa, mas não é assim um negócio... Não é. É sabedoria. É um paradoxo de sabedoria. Você quer ver um outro paradoxo de sabedoria? A Bíblia diz assim em Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então a lei vem, diz não matarás, para quê? Para ressaltar a transgressão. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ué, que isso? Ou numa outra tradução, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aqui é um paradoxo. Por quê? Porque eu imagino que onde tem muito pecado não tem Deus, não tem graça de Deus. Mas Deus vem com a sua graça e invade aquele lugar, alcança pessoas, transforma vidas. Por quê? Porque Ele é poderoso e porque eu não tenho que olhar com esses olhos, com esses óculos, com a minha visão e nem com o senso comum. Eu tenho que voltar-me para Deus, eu tenho que olhar para o Senhor e eu tenho que dizer, Senhor, e daí? O que você quer? Ok? Por exemplo, nunca, presta atenção que eu vou te falar, nunca rotule uma pessoa e diga, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Por quê? Porque Deus pode mudar a sorte daquela pessoa. Eu ouvi pessoas que não deveriam falar isso, dizendo de uma certa outra pessoa, dizendo assim, esse cara aqui, esse aqui é uma mala sem alça, esse daqui não vai se converter, esse daqui está perdido. Quem é você para dizer que uma pessoa está perdida? Mas estou vendo que está perdido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode tirar aquela pessoa do inferno e transformá-la num servo de Deus. Você tem que entender isso. Isso é o paradoxo da sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1,18, um outro paradoxo. Quer ver? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quando você fala da cruz, quando você fala, Cristo morreu na cruz, parece uma mensagem triste, uma mensagem angustiante, uma mensagem de desespero. Não, olha, acabou a vida. Não, essa pregação é a pregação da salvação,
que traz a vida, que traz a transformação da nossa vida. É na cruz que a gente se encontra com o nosso próprio pecado, que foi levado por Cristo Jesus. É lá na cruz, não é na festa, tá certo? Não é na praia, é lá na cruz. É lá na cruz que você se encontra com a verdade, e é lá na cruz que a sua vida é transformada. São paradoxos de sabedoria, e você tem vários deles na Bíblia. O que eu quero trazer para você é o seguinte: não ache que você saiba tudo, ou que você saiba que aquilo vai acontecer daquela maneira porque tem que acontecer. Lembra, não é dos velozes a corrida, não é do forte a guerra. Mas quem é então? Daquele que confia no Senhor, daquele que anda com Deus, daquele que leva Deus a sério, daquele que sabe que Deus está no controle de todas as coisas e é Ele quem vai definir o nosso futuro. Então entregue-se na presença do Senhor e descanse em Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar? Eterno Deus, é o Teu nome todo-poderoso que nós carregamos quando cremos em Ti. É no Teu nome que nós oramos, é por causa do Teu nome que nós vivemos. E é nesse nome que nós descansamos, entendendo que tem acontecimentos, ocorrências, acasos, mas Deus está no controle de todas as coisas. E nós descansamos em Ti, em nome de Jesus.